Pai, ao nosso amigo e mestre Jesus, para que nos abençoe e nos acompanhe nessas atividades de hoje, nos trazendo muita luz, muita paz, entendimento necessário para que possamos lidar com as nossas aflições, curar as nossas feridas e assim trazer para o nosso convívio essa espiritualidade amiga que está sempre conosco, esperando uma chance para que nós possamos deixá-la entrar. Assim te pedimos, Jesus, que guie os nossos passos no bom caminho, no caminho do bem, no caminho da orientação, para que possamos então, assim, rumar ao mundo de regeneração. Te pedimos que fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Mais uma vez, então, deixa eu arrumar aqui. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos nessa tarde gostosa de sábado, com esse céu azul, com essa temperatura agradável, depois de alguns dias de calor intenso. Então hoje aqui nós vamos falar sobre um tema bem delicado. A exposição de hoje nós vamos falar sobre o divórcio. O que será que a doutrina espírita fala sobre o divórcio? Qual será que é a visão, qual será que foi o legado que os espíritos deixaram para nós em relação ao divórcio? Será que é a favor? Será que é contra? Qual será a ideia do espiritismo? Então é justamente isso que a gente vai tratar, né? E é um tema delicado porque é uma experiência dolorosa. Provavelmente alguns de vocês que aqui se encontram já tenham passado por essa experiência, ou está vivenciando essa experiência, ou conhece pessoas que estão nesse processo de separação, de divórcio. Por mais convictos que nós estejamos de que isso é a melhor coisa que seria para o casal, não deixa de ser um processo doloroso, né? Porque é uma vida que nós sonhamos, que nós alimentamos, mas que o determinado período dessa jornada, dessa caminhada, por fatores que talvez escape à nossa vontade, nós tenhamos falhado. Mas aí, devemos continuar juntos, mesmo tendo uma relação insuportável um com o outro? Então é justamente isso que a gente vai analisar, né? Qual que seria a visão espírita sobre isso? Kardec, ele abre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que de imutável existe somente a lei de Deus, que é a lei natural, que todo o resto, todas as demais leis criadas pelo homem são leis mutáveis, são leis feitas e criadas de acordo com aquela sociedade, por aquele momento que esteja sendo passado, né? Então, se tem sociedades onde as pessoas são mais brutas, aqueles espíritos estão mais embrutecidos, é necessário que nós tenhamos leis mais duras, não leis brandas. E ao contrário, a recíproca é a mesma. Aquelas sociedades onde já se avançou, já se evoluiu mais, nós podemos ter leis mais brandas. Então entendam que de imutável somente as leis da natureza. E toda lei da natureza é lei de Deus. Bom, isso posto, dando seguimento ao mesmo capítulo 22 do Evangelho, Kardec também diz que, de ordem divina, dentro do casamento, pelo aspecto material, é somente a comunhão dos sexos. Ou seja, a união desse casal, né, através do sexo, vai gerar novos filhos. Isso está dentro da lei da reprodução. É a perpetuação da espécie. Então isso é algo divino, a união sexual. Além disso, o que acontece, o que vai regular essas leis, né, essa questão dessa união sexual, são leis humanas, não são leis divinas. São as leis aonde vão estar dizendo quais são as condições que aquele casal que se uniu
qual vai ser o regime que vai ser estabelecido. Então entendam, mais uma vez, pela ótica do Espiritismo, quando se trata de ordem divina, somente a união sexual, pelo lado material. E aquilo que vai regular essa união, esse casal, vão ser leis humanas, que sofrerão mudanças de acordo com o tempo, de acordo com a progressão da humanidade. Mas Kardec ele não se limitou apenas a tratar essa questão do casamento. Por que eu estou falando sobre o casamento, sobre a união? Porque não tem como eu entrar no divórcio, que é o tema da nossa palestra, sem eu falar antes, sem eu comentar o que é o casamento. Ficaria uma coisa desconexa. E Kardec ele trata também nas questões, ele tratou isso no Livro dos Espíritos, nas questões 695, 696 e 697, através de perguntas que ele fez aos espíritos. Então me permitam que eu vou ler muito brevemente aqui, só para nós termos a noção do que Kardec questionou esses espíritos, tratando-se sobre o casamento. Então na questão 695, ele faz a seguinte pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Os espíritos respondem o seguinte: é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, nós termos o instituto, a instituição do casamento dentro da sociedade, significa que já é uma marcha no nosso progresso. Por quê? Porque é onde os espíritos eles começam a se encontrarem por afinidades. Antigamente, né, quando éramos ainda mais primitivos, então a coisa corria mais solto. Né? Tinha toda aquela questão da poligamia, né? Não tinha uma coisa um pouco mais estruturada, que depois veio ser a família como nós conhecemos hoje em dia. Então, quando Kardec confronta, quando ele pergunta, a resposta é essa. O casamento já é o que? O indício de progresso. Mas é um indício, e não um progresso. E ele segue na questão 696. E que efeito teria a sociedade humana a abolição do casamento? Bom, se a união é um progresso, obviamente, se acabar com a instituição do casamento, seria o quê? Seria retroagir. Então eles respondem o seguinte, os espíritos: seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, porque cada país pode estabelecer o seu regime. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que dão exemplo de uniões constantes. E para finalizar, na questão 697, ele faz outra pergunta, porque Kardec ele tinha isso. Ele não se satisfazia apenas com uma resposta. Então ele ia questionando, ele ia puxando aquilo até ter a plena certeza de que aquelas questões que ele havia pedido estavam corretas, né? Então ele disse o seguinte: está na lei da natureza, ele questiona, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Aí ele responde os espíritos: é uma lei humana, muito contrário à da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis, só as da natureza são imutáveis. Bom, mas será que perante a providência divina, eu iniciei essa exposição falando que de ordem divina, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, só tem a união sexual, né? Mas é a ordem material, não esqueçamos da ordem moral. Uma acompanha a outra.
Elas não se dissociam. E o que acontece aqui, meus amigos? É que a providência divina, ela quis que os seres viessem não somente pela união da carne, que é uma coisa frágil, que é algo passageiro. Queria também que viesse pela afinidade das almas. Que cada um pudesse se vincular ao outro, que cada coração pudesse corresponder ao outro coração, às suas necessidades, os seus anseios. E que a partir disso trouxesse filhos e através desse amor, dessa união fraternal, pudesse o quê? Ajudar esses filhos a caminharem, a seguirem na sua trajetória reencarnatória. Então observe que tudo na lei, tudo dentro da providência divina, segue uma lei, segue uma ordem. Então a ordem é a afinidade, a comunhão sexual. Dessa comunhão sexual nós termos os filhos, porque faz parte da lei do progresso, faz parte da perpetuação da espécie. E a partir disso, nós sermos fraternos, nós sermos amorosos com os nossos companheiros. E através desse amor, desse exemplo, nós podemos também educar e colocar os nossos filhos no caminho reto. Até aqui está tudo bem, né? Ótimo, legal, beleza. Mas aí, meus amigos, vem Emmanuel dizer para nós o seguinte, que o objetivo é reunir espíritos sobre o mesmo teto, para que através da convivência possam se reajustarem. Casamento funciona às vezes como meio de consolidação de laços de pura afinidade. As famosas almas gêmeas, né? Olha, eu nos meus quase 50 anos de vida, te confesso que eu não conhecia ainda uma alma gêmea, um casal assim, né? De almas gêmeas. Eu sei que a hora que eu chegar em casa, a minha mulher vai me chamar de canto, falar, como assim, né? Mas tudo bem. Mas, meus amigos, a maioria dos casamentos, a maioria dos encontros dentro daquele teto serve para reajustes. Nós fazemos uma combinação linda e maravilhosa, nós estabelecemos um roteiro reencarnatório lá do outro lado. E está tudo certo, porque todos os roteiros reencarnatórios são feitos para quê? Para darem certo. Ninguém faz um roteiro lá na espiritualidade e vem aqui para fracassar. Só que nós mergulhamos na densidade da carne, e quando nós mergulhamos na densidade da carne, aí a gente esquece tudo. Aí nós esquecemos todas aquelas combinações que nós fizemos perante os nossos benfeitores que nos auxiliaram com esse planejamento reencarnatório. Aí começam as brigas, começam as discussões, e aí é o que nós chamamos de casamentos provacionais. Então nós temos os casamentos por afinidades, para reestabelecer, para refortalecer, né? Nem sei se existe a palavra refortalecer, mas é para reforçar aqueles laços afins. Aquele casal assim que é o exemplo, né? Em tudo, na moral, na conduta, da forma como se tratam. É aquele homem gentil, generoso, que abre a porta para as mulheres, para a mulher dele, que dá flores, que não esquece nunca a data do casamento. Aí tem aquele homem também, né, que no domingo enche a pança, toma o vinhote, ronca a tarde inteira no sofá, acorda, vai assistir o futebol, xinga a tarde inteira na frente da televisão. Pessoal, não comece a pensar dos teus maridos, se o teu casamento é provacional ou se ele é um restabelecimento de laços, né? Mas é assim que acaba acontecendo. Bom, e aí? O que nós vamos fazer? Nós estabelecemos no nosso roteiro que a gente ia se reajustar, que nós seríamos um casal, que nós viveríamos, né, até a nossa velhice, um apoiando o outro, de mãozinhas dadas, mas infelizmente nós não conseguimos nos tolerar. Se tornou algo insustentável, não dá mais. Ou eu mato ela ou ela me mata, literalmente falando, gente.
Olha os casos de feminicídio. Olha as barbaridades que têm acontecido na nossa sociedade. Mas nós ouvimos falar que o casamento é indissolúvel. Perante o altar, quando eu disse que sim, eu estava eternamente me ligando a essa pessoa. Mas será que eu vou me ligar eternamente a uma pessoa onde se tornou uma relação tóxica, doente e não tem mais remédio? Eu não posso me separar? Não, pessoal. De novo, o casamento não é lei de Deus. O casamento é uma lei dos homens. Como assim, Dalton? Casamento é lei dos homens? Sim, meus amigos. É lei dos homens. Porque se fosse o casamento uma lei de Deus, lembre-se que leis de Deus são imutáveis. Então o casamento no Brasil seria o mesmo nos países muçulmanos, na África. Teria o mesmo regimento. Eu casaria com uma mulher, teria as mesmas leis regindo isso. Mas não. Cada país, cada região, ele tem uma forma tratativa de estabelecer as leis que regem esse casamento. Então, por isso que o casamento é uma lei dos homens. O que de fato é de Deus é a união daqueles espíritos afins, aquelas almas que realmente vieram com o propósito de fortalecerem ainda mais os seus laços e talvez, a partir dali, também ajudar aqueles espíritos reencarnantes dentro da família. Por isso que Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ali no item 8, ele vai dizer o seguinte, meus amigos, ele vai trazer um ensinamento precioso. Ocorre, no entanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações de agrave, olha só, agravar os seus próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, modificar, recusar, discutir ou adiar transitoriamente o compromisso que assumiu lá atrás, por meio do divórcio. Pois, baseado em razões justas, porque quando ele fala em razões justas, ele não está dizendo por qualquer bobagem. Eu não vou me separar do meu companheiro, da minha companheira, por qualquer motivo. É realmente, meus amigos e irmãos, quando se chega a um ponto de essa relação estar insustentável. Quando ao invés de nós evoluirmos ali, nós estamos muito mais a um passo do fracasso. Aí sim, aí que está dizendo, é melhor que nós interrompamos e busquemos nos restabelecer de outra forma, de uma forma amigável, quizás estabelecer outras relações afetivas e muito mais exitosas até com aquela que nós viemos. Porque muito provavelmente com aquela que nós viemos era um desafeto nosso do passado. Então a dificuldade de eu me restabelecer certamente vai ser muito mais difícil, mas talvez quando eu me aproximo de uma outra pessoa, de um outro espírito, aquele que eu não tenha vínculos de inimizade, talvez essa relação ela seja muito mais frutífera. E esses frutos, eles podem até o quê? Me preparar melhor para suportar a minha próxima reencarnação. Por quê, meus amigos? A gente vai vir por reajuste. Se não for nessa, vai ser na outra. Isso faz parte da nossa evolução. E aqui ele complementa dizendo o seguinte, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então o próprio Emmanuel aconselha o divórcio. Mas o divórcio, ele não começou em 1977, por exemplo, aqui no Brasil, né? As pessoas não começaram a se divorciar em 1977, por exemplo, no Brasil. Foi quando foi instituído através de uma emenda à Constituição, que o Código Civil nosso era de 1916. As pessoas já se separavam antes.
Quem aqui da minha idade, é mais velho, já ouviu falar o famoso, ele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou? Não é verdade? E aí o que acontecia? Cadê teu pai? Meu pai e minha mãe disse que foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Quantos anos tu tinha quando ele foi comprar o cigarro? 5. Quantos anos você tem hoje? 40. E você sabe onde está o teu pai? Sim, eu descobri que ele mora lá não sei aonde, tem mais 6 filhos, um de 30, tem mais 6 irmãos. Quer dizer, pensem bem o que aconteceu. Essa pessoa saiu, por exemplo, largou a sua esposa e o seu filho. Foi, estabeleceu família em outro lugar. Só que na época não era permitido o divórcio. E o que acontecia? Ficava essa mãe e esse filho aqui, preso a esse homem, porque não podia se separar, e ao mesmo tempo aquela nova família que ele constituiu também não podia ter direitos. Graças a Deus, nós estamos trabalhando numa doutrina que era uma fé raciocinada. Então a gente é só fazer um pouquinho, é só pensar um pouquinho. Pensar e questionar ainda não é fazer isso. Então vamos pensar, gente. Faz sentido? Legalmente falando, faz sentido ficar amarrado? Não, não. Então por isso que veio a lei do divórcio. Mas a lei do divórcio ela não veio separar as pessoas. Ela veio regulamentar os direitos e as relações civis. Mais nada do que isso. Na antiguidade também existia o divórcio. Só que era de uma forma muito mais delicada e complicada. Especialmente complicada para as mulheres. Vocês imaginam que era uma sociedade patriarcal, para não dizer machista. Então, se o homem, por qualquer motivo, ele quisesse largar a sua companheira, ele foi uma carta de repúdio. Ele repudiava aquela mulher. E os motivos daquele repúdio eram os mais banais possíveis. Oh, meu amor, você não faz mais aquela comida quando nós nos conhecemos. Por exemplo, há situações na história de pessoas que estavam endividadas e repudiaram a sua mulher só para poder casar novamente e receber um dote. Porque naquela época tinha um dote. A família da noiva, ela dava um dote para essa pessoa que estava casando com a filha. Então, a pessoa queria se separar para pegar um dote, para pegar dinheiro, para pagar as dívidas. Então, era uma coisa assim, bem muito nefasta, principalmente para as mulheres. Agora, a gente entra numa outra seara, né? E o que a gente faz com as pessoas, aquelas pessoas que têm filhos e se separaram? Qual deveria ser a pergunta dessas pessoas? Olha, é imprescindível, né, que esse casal jamais use os seus filhos como instrumento de vingança, como instrumento de chantagem, como instrumento de ódio. Não dá, gente. Não dá. Já não deu certo o seu casamento. Certo? Quer dizer, então você já não cumpriu uma etapa do teu planejamento reencarnatório. E aquilo você vai buzinar na cabeça do teu filho, para falar mal da tua mulher, da tua ex-mulher, para falar mal do teu marido. Olha o que vocês estão criando para vocês mesmos. Porque depois daquela criança, que hoje é criança e não tem compreensão das coisas, vai se tornar um adolescente ou vai se tornar um adulto, vai ter compreensão do que talvez tenha motivado aquela separação, aí você perdeu não só o marido, ou não só a esposa, mas você perdeu também o filho. Pensem bem, meus amigos. Existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. O compromisso é sério. Não é brincadeira, é necessidade. Mas não sejamos egoístas. Nós também devemos
suprir as necessidades daquele coração que está suprindo as nossas necessidades. Dessa forma assim, meus amigos, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre casamento, sobre o remédio jurídico que é o divórcio. O divórcio só veio para dizer o seguinte: olha, isso aqui é teu, perante a lei, isso aqui é teu, isso aqui é teu dever, isso aqui é tua obrigação. Isso aqui te pertence, isso aqui não te pertence. Mais nada. Então quer dizer que o princípio incentiva as pessoas a se separarem? Não, não, pelo amor de Deus, não saiam daqui com esse pensamento. Mas ela também não diz que você é obrigado a ficar infeliz num relacionamento doente, num relacionamento tóxico. Ela diz para você: olha, faça, envie os maiores esforços que você puder para manter a relação. Mas se um dia não for mais possível, não compliquem mais a tua vida. União dissolúvel só existe uma, que é aquela feita pelos laços de amor. Quando os anseios de nossos corações são correspondidos por outros corações, e nossos corações também correspondem aos anseios daquele outro coração. Por isso, o homem não separará aquilo que Deus uniu. Agradeço a atenção de todos e eu convido os médios a se posicionarem. Nós vamos agora convido também para que, de forma confortável, fechem seus olhos, deixem todas as dificuldades lá fora e se conectem com essa energia, com esses benfeitores que aqui se encontram. Permita-nos, Pai amado, que possamos abrandar os nossos corações, nos tornando pessoas mais compreensíveis, pessoas mais tolerantes e pessoas mais amorosas. Obrigado, Senhor, pela doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos traz consolação, mediante a todos os embates e a todas as dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Possamos, Deus amado, paz e fiquem com Deus.